Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz. A festa que celebramos nessa data de hoje é uma das mais antigas do cristianismo, iniciada no dia 13 de setembro do ano de 325. Então, a cruz de Jesus é a mais magnífica expressão do oblativo do amor divino. O Deus que caminhou invisivelmente conosco, em meio aos precalços da história, na plenitude dos tempos, assumiu a nossa frágil condição e na cruz revelou-se doação, revelou-se serviço, revelou-se vida em abundância. Celebramos a vida que nos foi dada na cruz, enquanto buscamos proteger a dignidade da vida que brota as suas manifestações. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a festa da exaltação da Santa Cruz nos motiva a recordar que Jesus é a revelação plena do Pai presente no meio de nós, agindo em favor da vida, uma vida digna para todos. Olhemos, portanto, agradecido para a cruz, sinal da nossa libertação, e renovemos em nós a certeza do amor de Deus pela humanidade. Então, convido toda a sua família para partilharmos o Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crê tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, nesse dia de hoje, o qual celebramos a exaltação da Santa Cruz, vai nos recordar o grande e inquebrantável amor que Deus tem para conosco. Esse imenso amor de Deus foi o que o motivou a vir até nós e nos dar a salvação prometida. Deus, porque movido de amor, doou até a sua própria vida pela nossa vida. Nesse sentido, meus irmãos, queridas irmãs, o evangelista traz à luz de nossa compreensão a cena bíblica da serpente erguida no deserto para que, numa analogia evangélica, falar da crucificação e morte de Jesus, elevado no madeiro da cruz como causa de vida e de salvação para todo o gênero humano. Então, o evangelho de hoje se encerra com a afirmação de que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, Jesus é o autor da vida. Tudo, segundo João, feito por meio dos logos, da palavra, Jesus, verbo encarnado do Pai, e nesse sentido, a palavra de vida que cria e recria a humanidade. Com ele, aprendamos a amar e a doar nossas vidas pelos irmãos. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto para todo aquele que olhasse para ela fosse salvo, prefigurou Jesus elevado na cruz, o qual entregou sua vida por cada um de nós. Todo aquele que olha para Jesus e dele espera, recebe a salvação. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus veio para salvar o mundo e não para condená-lo. E ninguém pode ficar fora. Ninguém pode ficar fora. Porque essa é a vontade do Pai, que todos sejam salvos. Aquele que precisa ser salvo corre risco de vida se não estiver constantemente alertado para as ciladas do inimigo. Por isso, Jesus nos diz: é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que os que nele crê tenham a vida eterna. Meus irmãos, queridas irmãs, uma única vez Jesus foi levantado na cruz para a salvação do mundo. Porém, é necessário que a cada dia no mundo inteiro continuemos
erguendo o seu nome, anunciando o seu evangelho. Jesus tem que estar acima de tudo na nossa vida. Ele deve ter o primeiro lugar nos nossos pensamentos, nos nossos anseios, nas nossas ações. Portanto, elevemos o nome de Cristo bem alto, quando também servimos a sua igreja por amor e participamos da Eucaristia, pois a cada celebração eucarística se renova o memorial da sua paixão. Que Jesus é aquele que Deus deu ao mundo por amor, para que todos sejam salvos do pecado e da morte eterna, e os que crêem nele têm a vida eterna. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, para que todos creiam em Jesus e tenham a vida eterna, precisamos fazer a nossa parte. Sem descanso, anunciar ao mundo que ele é a fonte de vida. Então não podemos nos contentar com o relativismo dos tempos modernos, dizendo que tudo é válido e que todos os caminhos nos levam a Deus. Há um só caminho, Jesus Cristo. E nós não podemos perder tempo em propagar a todos esta verdade. Por isso, meus irmãos, queridas irmãs, o que você acha, né? Você acha que o mundo está perdido? Você acha que não tem mais chance? Qual será a sua parte na salvação que Deus quer trazer para todos os homens? Você acha que uma andorinha só não faz verão? Você acha justo que Deus queira salvar todos os homens, os bons e os maus? Você quer que toda a sua família seja salva? Quem teria que ficar de fora? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E ao contemplarmos a festa da exaltação, que possamos assim fazer com que recordarmos verdadeiramente, né, que Jesus é a revelação plena do Pai presente no meio de cada um de nós. Portanto, celebrar a exaltação é celebrar a festa do amor e não a festa da morte. Ao celebrarmos a exaltação da Santa Cruz, não estamos celebrando a morte sim, mas a liberdade, a vida nova, a qual Jesus nos deu a cada um de nós pela cruz. O que nos motiva a recordar com verdade que Jesus é a revelação do Pai presente no meio de nós, agindo em favor de cada um de nós, nos dando vida, dignidade. Então, precisamos, agradecidos, olhar para a cruz como sinal de libertação e renovar em nós a certeza do grande amor de Deus pela humanidade. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Pai que, ao exaltar a cruz do seu Filho Jesus, queremos abrir o nosso coração para que ela frutifique em nós, renovando as nossas disposições de ser totalmente fiel a Ti. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.